A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa, Alegria de Viver, com muita satisfação por estarmos aqui reunidos, mais uma semana aprendendo sempre um pouco mais. E como é bom, como disse no início do programa, como é bom viver, não vivemos de qualquer maneira, que nós tenhamos alegria de viver. É isso que o programa Alegria de Viver deseja para você, para todos nós, que essa semana seja de muito aprendizado. Por falar em aprendizado, você que está conosco sabe que nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos entrar num capítulo novo, capítulo 9, que fala a respeito das grandes religiões do passado. Daqui a pouquinho, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Essa alegria nos une, a alegria que a Boa Nova, a TV Mundo Maior, tem de levar a você sempre um conhecimento positivo, uma mensagem de esperança, a vontade de que você seja feliz. Está sempre no alicerce desta fundação, a Fundação Espírita André Luiz, que representa esse ideal do bem na Terra. Graças aos seus trabalhadores, vocês encontrarão sempre algo de bom na sua programação de rádio e de TV. E aqui nós temos a alegria de fazer você sentir a presença de toda a equipe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, graças aos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Então, se você gosta do Espiritismo, da doutrina espírita, acha que é bacana aprender, que tal participar do Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38? Sua participação vai ajudar na divulgação do Espiritismo a diversos lugares. A toda essa programação, seja da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, ela pode ser ainda difundida para mais lugares, mais pessoas. Enfim, você é uma semente de luz. Participe! 0800 12 18 38. E como nós estávamos... Solange, que não esqueça de dizer os horários que as pessoas podem ligar. Obrigada, bem lembrado, André. Bom, para você ligar e se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova, o atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 9 da manhã até às 3 horas da tarde. Ligue para a gente, 0800 12 18 38. E como estávamos falando no início do nosso programa, hoje nós vamos entrar no capítulo 9, que fala a respeito das grandes religiões do passado. Emmanuel traz para a gente, já no primeiro subtítulo, as primeiras organizações religiosas. Você quer comentar alguma coisa, André? Podemos Nós iniciar. Estamos tratando do livro A Caminho da Luz
E você vai encontrar os capítulos anteriores no offline da TV Mundo Maior. Você pode acessá-lo, pode ver os outros programas e também no nosso canal da TV Alvorada Espírita. Você também vai encontrar no YouTube o canal da TV Alvorada Espírita, onde esses programas estão disponibilizados, inclusive com imagem, porque agora também nós fazemos o nosso programa de rádio com a imagem durante a sua gravação. Então, agora pega o seu livro, acompanhe a leitura que a Solange vai fazer do capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus, periodicamente, os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Encontramos aqui uma revelação que Emmanuel nos faz, que é a seguinte: quando estes espíritos que vieram do sistema da capela começaram a se aproximar aqui da existência física humana, os homens que estavam na Terra eram tão primitivos que não havia ainda entre eles, Solange, a escrita, desenvolvimento da escrita, aquilo que ficava registrado em algum tipo de expressão física. Era apenas a tradição da palavra ensinada de boca a ouvido que mantinha aquelas histórias de geração em geração. Então, observando essas tradições lendárias, essas lendas que vão vindo de povo a povo, começa-se a perceber essa união entre os seres que vieram do mundo ao redor de Capela e os que estavam aqui. Por quê? Porque quando chegaram os capelinos, vamos chamá-los assim, eles já trazendo o conhecimento que eles possuíam nesse outro mundo, eles começaram a estimular e a produzir maneiras de registro escrito. Foram os primeiros impulsos, né? E deram o começo dessa maneira de se registrarem as informações, seja em tábuas de argila, seja em pedaços de papiro, seja em pedras. Eles começaram a usar esses recursos para fazer conhecer e fixar aqueles conceitos, essas ideias. Sim. Então observamos que ainda é muito antiga. E ele cita que esses seres trouxeram as primeiras expressões religiosas na região do Oriente, porque basicamente foi dali que saíram os 4 povos que nós já vimos nos capítulos anteriores para os seus diversos destinos. Todos inicialmente foram colocados numa região central da Ásia, no Oriente, portanto, e dali eles foram seguindo os seus caminhos de acordo com as suas inclinações, com as suas afinidades. E é isso que nós vamos ver agora no próximo parágrafo, que Emmanuel continua a explicar. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos Sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Há uma ligação da criatura com a origem de onde ela veio, com as forças sublimes que a engendraram. Então, ainda que não haja uma estrutura lógica de uma doutrina organizada, a ligação do homem com as forças superiores, ela vem na própria evolução antropológica. Quando os homens estão numa fase ainda muito primitiva e que eles começam a cultivar os deuses, assim chamados, essas forças da natureza, o frio, o trovão, o raio, eles colocam estas forças como deuses. É uma maneira de representar, Solange, essa vinculação do ser pequeno à sua origem grande e poderosa, que eles então tentavam simbolizá-la nessas forças da natureza. Agora, a gente interessante colocar aqui que ele está dizendo que essa ideia religiosa nasceu com a própria humanidade. Sim. Que eles trouxeram isso, não é, André? Isso. Essas
os seres oriundos dos planos inferiores vão se desenvolvendo e carregam consigo essa origem. Então, mesmo antes de chegarem os capelinos aqui, os seres que estavam aqui, os chamados autóctones, os membros da família humana, já carregavam em si essa reverência a algo superior. E depois, com a chegada destes outros seres que estabeleceram esses mecanismos de registro, nós observaremos que houve uma organização do pensamento e da maneira de reverência em relação a essas forças ainda difusas no entendimento primitivo dos habitantes da Terra. Então está dizendo aqui, os Vedas, que são os escritos sagrados dos hindus, que possuem mais de 6.000 anos, eles já lá, há 6.000 anos, estavam falando da sabedoria dos sastras, que eram os grandes mestres hindus das ciências, que os haviam antecedido mais ou menos em 2.000 anos. Ou seja, os sastras já existiam há 2.000 anos, antes, quando os Vedas estavam sendo escritos. Imagina isso. 6.000 anos, só exatamente. Imagina isso. É muita coisa. Então, desculpa, a gente vê como essas ligações com a divindade são ainda bem ancestrais, não é? Bem, Emmanuel vai falar para a gente agora de um outro subtítulo que se chama Ainda as Raças Adâmicas. Ele vai falar a respeito disso. Vamos lá. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. O Pamir era uma cordilheira situada na Ásia Central. Ela se estendia pelo Paquistão, Afeganistão e Quirguistão. Então ele está dizendo aqui para a gente que não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral na vizinhança desse planalto, do Irã e do Pamir. Agora, Solange, dentro disso que você está abordando, no capítulo 3º deste livro, nós já abordamos isso no nosso programa, nós temos uma parte, o capítulo 3º tem o título As Raças Adâmicas. O mesmo que este subtítulo que estamos lendo agora. E lá existe uma parte deste capítulo com o subtítulo As Promessas do Cristo, onde essas promessas de Jesus ficaram muito bem explicadas por Emmanuel, capítulo 3º. Agora, no capítulo 9, que nós estamos comentando hoje, nós voltamos a essa relembrança. Né? Emmanuel vai falar de novo sobre essas raças. E ele está citando aqui, rapidamente, o que ele já explicou lá atrás. Ele está dizendo, não podemos esquecer que Jesus havia reunido nos espaços infinitos estes seres que viriam nascer na Terra, prometendo-lhes muitas coisas boas. É isso que Emmanuel está falando, essa referência ao capítulo 3º. Continua aí, Solange. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica, paisagem maravilhosa, do plano que foram obrigados a abandonar, viriam no cerne, viriam no núcleo. Viviam no núcleo das suas recordações mais queridas. Os seres que estavam vindo para cá, exilados daquele mundo, carregavam a lembrança daquele mundo maravilhoso que eles haviam perdido, aquilo que eles haviam visto no espaço quando estavam sendo transportados, as belezas cósmicas. Tudo isso estava no núcleo da sua essência. E ao lado desta lembrança, as palavras de Jesus, o Cristo que os havia acolhido, também estariam marcando aquilo que eles estariam produzindo na Terra quando começasse a reencarnar aqui. Continua aí, Solange. As exortações confortadoras do Cristo nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Isso são os que iam renascer, né? Não está se falando aqui do renascimento de Jesus, é o renascimento desses seres. Um pouquinho antes deles nascerem, essas lembranças das promessas davam a eles a coragem para voltar a um planeta mais difícil e cumprirem a sua tarefa, a sua missão.
Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações, e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele, falaram de Jesus e de sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim, e apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então cada povo fez dessa promessa, dessas palavras, dessa exortação espiritual que Jesus lhes apresenta, um relato, uma lembrança, uma tradição mística. E lá no capítulo 3, Emmanuel cita como os hebreus, os egípcios, os que estavam na região do Irã, no caso a Pérsia, os próprios hindus, como eles se referiam com muita antecedência a este ser maravilhoso que iria abençoá-los com seus esforços de amor, de reerguimento. Está lá bem escrito, e aqui Emmanuel apenas faz uma lembrança para que nós saibamos que tudo isto estava já organizado pelas inteligências responsáveis pela evolução do planeta Terra e dos espíritos que viriam aqui ajudá-la com o seu suor e suas lágrimas. Agora Emmanuel coloca para a gente a gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Seu de quem será, hein? Do Cristo, lógico, né? Tem essa origem. Tudo isso que Jesus prometera, as palavras de ânimo para aqueles seres que estariam sofrendo, porque eles foram despejados, não é? Eles foram despejados de um palácio e foram atirados para viver em uma periferia, vamos chamá-la quase uma favela, que era a terra naquele período, comparado ao ambiente de onde eles vieram. Então, estas coisas, essa perda, ela era, vamos chamar assim, bastante deprimente, não é? Ninguém gosta de sair de uma posição positiva, nobre, elevada e ter que passar a viver numa condição de carência. Agora, para manter o ânimo a respeito desta perda, deste momento de derrota moral, carregavam então a maneira de uma preciosa carga no coração e na lembrança, essas promessas que Jesus lhes havia feito. Por isso que ele diz que as religiões da humanidade toda estão enraizadas, a origem, a gênese, o que gerou esta ligação com a divindade em todas as religiões estão marcadas, estão ali com a impressão digital do coração de Jesus, que eleva estes espíritos derrotados à condição de obreiros, não de degredados, não de punidos, não de condenados, são convidados a participar da edificação de um novo território, de uma nova comunidade, de um novo palácio. Então estão carregando pedra, quebrando pedra, tomando chuva, carregando os espinhos, mas ainda estão se lembrando que alguém generoso nos disse: vocês vão erguer um palácio também, e vocês terão seus nomes escritos. Aqueles que chegarem até o fim cumprindo com um denodo poderão ter seu nome escrito na parede do palácio. Este palácio foi erguido com o esforço hercúleo, corajoso, generoso do fulano, da fulana. São maneiras de estimular estes espíritos a que eles não desanimem. E é aí que se enraiza a ligação que Emmanuel diz existir entre as religiões da humanidade e as promessas de Jesus, o Cristo que vem dar ânimo a esses derrotados. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre,
considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Emmanuel está enaltecendo essa beleza do Cristo como o dirigente deste grupo. Isso. E é isso que nós vamos continuar a ver no na próximo bloco. Na próxima volta aqui do nosso bloco, do programa. Isso mesmo, programa Alegria de Viver. Nós faremos um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 9, que fala a respeito das grandes religiões do passado. E no bloco anterior, nós iniciamos o comentário a respeito do subtítulo sobre a gênese das crenças religiosas, onde Emmanuel fala para a gente que a gênese de todas as religiões da humanidade, ela tem as suas origens no coração augusto e misericordioso do Cristo. Emmanuel vem nos dizer que não queremos, diz assim, não queremos com as nossas exposições divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem o seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Bem, aqui nós vemos também uma coisa importante. Ele não está querendo divinizar de maneira dogmática, religiosa, como se fosse uma questão assim fechada. Ele está apenas lembrando que a gloriosa ascendência, a gloriosa superioridade do Cristo na direção, no comando do orbe terrestre. Ele exerce este comando de uma forma extremamente generosa, amorosa. Ele não vê naqueles que são trazidos para cá como rebotalhos daquele mundo evoluído, seres indignos. Não, ele vê filhos do Criador, filhos do Pai, e os acolhe como um irmão mais velho acolhe mendigos, doentes, purulentos, chagados, leprosos, para tratar deles. Então, Emmanuel está realçando esse amor do Divino Mestre como sendo o maior amor que existe no mundo, e por causa disto, capaz de dirigir, de comandar este globo. É o amor que dirige a vida. Não é a superioridade intelectual, não é a capacidade tecnológica, não é a idade em termos de tempo de vida. Não, é a capacidade de amar que governa. E é isso que ele está realçando. Ele é o chefe supremo diante da justiça e da sabedoria do Criador que o coloca aqui. Então não é uma reverência formal, hierarquizante. Não, é um reconhecimento dessa pureza, dessa superioridade que merece, pelas suas conquistas, dar a direção daqueles que ainda não conseguem guiar-se. Fora erro crasso, fora erro grosseiro, julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. As pessoas que podem pensar assim: esse cara não é cristão, ele não vale nada, ele é atrasado, ele tem que ser morto, ele tem que ser combatido, ele tem que ser convertido à força. Isso é um erro extremamente grave, porque não é a falta do conhecimento e da aceitação de Jesus
que faz com que alguém não receba de Jesus o amparo, o apoio, a proteção para que evolua. Nossa ignorância muitas vezes quer bater no nosso adversário por não pensar como nós. Mas não é assim que Jesus faz. É um erro extremamente perigoso e grave da nossa miséria moral e mental termos uma atitude preconceituosa contra aqueles que não acreditam no que nós acreditamos. Porque Jesus, diz Emmanuel, trata todos, até aqueles que o renegam, até aqueles que não creem nele, como filhos de Deus, que são dignos de todo amparo para que se tornem melhores. E ele vai continuar a explicar aqui como é que Jesus atua. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Não faltaram emissários para iluminar todos estes povos. Jesus enviou para todos. Vimos nas semanas passadas o Forri, Confúcio, que assumiram tarefas na China, que era ainda um povo mais antigo do que os próprios os oriundos da raça adâmica. Lá estiveram, não para falar do catolicismo, não, mas para realçar verdades que são universais, que estão em todas as crenças, não importa que nome as pessoas tenham dado a elas. Então ele está citando aqui, em todas essas regiões e em todas estas épocas, Jesus sempre enviou espíritos luminosos para iluminar, alumiar, como ele fala, essa consciência dos principais valores humanos que deverão estar norteando a evolução de todas as pessoas. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, como sendo o próprio Jesus, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manavadharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete, está a personalidade de Buda e do Pentateuco. E no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de sua glória divina. Nós temos para os gregos muitos deuses, mas basicamente entre os filósofos temos lá Sócrates, Platão, que vêm trazer esses valores, além dos filósofos que vivem como os estoicos, os princípios deste mundo das ideias, dessas renúncias necessárias para que nós realizemos na Terra os valores da alma, não os valores da matéria. E nós vemos então citações que ele faz aqui de todas essas personagens que viveram com tal plenitude os ensinamentos de Jesus, Solange, que muitos depois costumavam dizer que se tratavam da reencarnação do mesmo Espírito, vindo para, nas diversas áreas, vivenciar as mesmas ideias, os mesmos valores, sem que o seja, sem que o fosse. Mas eram espíritos enviados com a preparação para que liderassem em termos morais os grupos que estavam ali ao redor deles no processo de amadurecimento do espírito. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. Isso mesmo. Então essas são coisas que ficaram arquivadas ao longo dos tempos nessas tradições religiosas. Agora nós vamos para mais um item. Isso. Emmanuel fala para a gente agora a respeito da unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento.
todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Vejam só que coisas interessantes. Todas essas religiões que se originaram carregadas dos mesmos princípios básicos. Do Deus que não se podia personificar, um Deus imaterial, e da possibilidade de ele enviar o seu filho para dar exemplos de como viver segundo essas regras enobrecedoras. E todos esperando que fosse na sua região, na sua crença, que este ser acabasse tomando forma. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Então, quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrastamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Então, mais uma vez, Emmanuel está aqui falando a respeito dessas evoluções civilizatórias nos diversos pontos do orbe, e que, fazendo com que todos entendessem os primeiros e principais valores, permitiu-se que em todas estas crenças se vissem os princípios básicos repetidos em conceitos que foram ensinados pelos enviados do Senhor através dos milênios. Lembramos aqui a citação da Lemúria, o continente perdido já na tradição, provavelmente aqui no Oceano Pacífico, e a Atlântida no hemisfério norte, como o próprio Platão já mencionava. E essas são civilizações que também receberam essas orientações, esses espíritos missionários que vieram, não só no nosso período de tempo cronológico atual, na nossa civilização, mas em coisas que estão perdidas até na origem das lembranças do nosso atual sistema de civilização ocidental, como esses continentes mais velhos. Portanto, nós encontramos sempre esse governo inteligente que busca fornecer em todos os pontos aqueles valores sobre os quais se vai edificar o reino de Deus. Por isso, por que a gente vai ficar nos separando? Não vamos ter paciência com os outros, se o próprio Cristo vê valores em toda parte e procura resgatar todos os filhos de Deus daquilo que possa ser um momento de dificuldade, um momento de ignorância. Esse é um princípio muito importante que nós devemos retirar deste exemplo que Emmanuel nos dá, quando vemos pessoas com quem convivemos e que não pensam conosco, que não têm a religião que nós temos, queremos converter à força essas pessoas. Não, vamos amá-las como elas são. Vamos deixar que o Senhor faça o trabalho e que nós não atrapalhemos esse trabalho amoroso. André, vamos encerrar então? Isso. Ou você acha que dá pra gente seguir um pouquinho mais? Deixa pra próxima. Porque na próxima semana nós vamos falar da gênese das crenças, da revelação gradativa, que é gradual o ensinamento à medida que os alunos vão se capacitando. Isso. A preparação para o cristianismo, que é a parte final do capítulo
Tem o Cristo Inconfundível ainda, né? Exatamente. Tem um pouquinho mais, ainda temos várias coisas para serem comentadas aqui. Muito bem, nós estamos então finalizando o nosso programa Alegria de Viver. Nós agradecemos a sua participação, deixamos o nosso convite para que você estude conosco no programa Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas, um programa que é realizado ao vivo, onde você pode enviar suas perguntas, seus comentários. Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Caso você não possa estudar conosco nesse dia, também fazemos esse estudo do Livro dos Espíritos na TV Alvorada Espírita, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas da noite, lógico. Mas você é o nosso convidado, então, um estudo que você também pode enviar perguntas, respostas e tudo mais. Deixamos o convite, temos tempo? Então ainda vou falar a respeito do programa Espírito da Letra na TV Mundo Maior, que analisa as obras de Chico Xavier. Nós já temos 5 obras analisadas: Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e no Mundo Maior. 5 obras analisadas capítulo a capítulo pelo André Luiz Ruiz, aqui com a gente. Aí vocês estão vendo na tela, aqueles que estão assistindo também na televisão, o Espírito da Letra, a vinheta de abertura do nosso programa. Aí embaixo. É isso mesmo, vale a pena. Nós conhecemos casas espíritas que se reúnem, estudam juntas essas obras, assistindo aos vídeos. Então é muito bacana, muito instrutivo também. Estes vídeos, eles também estão, além de estarem sendo exibidos na TV Mundo Maior, você também pode encontrá-los em nosso canal do YouTube, da TV Alvorada Espírita. Você tem acesso ao YouTube, procure lá o youtube.com/TV Alvorada Espírita e vá na área do Espírito da Letra. O Espírito da Letra está tirando da letra aquilo que parece, às vezes, que a gente não nota porque está com pressa ou não tem o tempo de procurar no dicionário. Solange, nós fazemos um trabalho em equipe que procura fazer a busca de sinônimos para tirar aquelas palavras difíceis, daquela dificuldade de a gente não entendê-las e a gente fica pulando que nem canguru por cima das palavras e a gente perde um pouco o conteúdo. Tudo isso é feito para que você possa desfrutar da beleza que existe nestas obras de André Luiz através do médium Chico Xavier. É isso mesmo, estude com a gente. Nós agradecemos a sua participação e que essa semana possa ser de muita paz. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado por mais uma vez podermos entender a tua preocupação com o nosso amadurecimento, com o crescimento destes espíritos, que uma vez expulsos do palácio, poderiam ser considerados indivíduos réprobos, condenados, criaturas pestosas, indesejadas, lixo humano, mas que o teu amor resgata, porque dá a todos a chance de redimirem-se. O que mais pode esperar alguém que se arrependa dos erros que cometeu? Que de verdade veja que a ignorância pode ter inspirado atitudes nocivas, mas que uma vez que se aprende, não mais vai se trilhar aquele caminho escabroso, não mais vai se realizar aquela atitude agressiva. E então o que mais sonha aquele indivíduo que se viu agora esclarecido é de novo poder ter a chance de corrigir o mal que fez. Ver-se agora confiado pelas forças do universo, ao invés de apenas esperar a morte e o nada como destino. Como é bom entender isso, Jesus, porque até hoje ainda somos espíritos que cultivamos muitas vezes atitudes ruins por causa da ignorância. Quantas criaturas neste momento não estão envergonhadas dos atos cometidos, das coisas erradas que fizeram? Quantos não estão achando que Deus não os ama, não deseja que eles sejam espíritos de pé novamente? Mas quando lemos a tua preocupação com estes degredados, com estes seres que foram excluídos de um mundo porque eram tumores cancerígenos na atmosfera daquela humanidade,
e você os acolhe como botões de flor, que o teu carinho vai orvalhar, que o teu esforço, o teu suor vão ser a seiva para que eles desabrochem. Nós voltamos a ter a esperança de nos corrigir. Não mais o inferno cheio de satanases e capetas, esperando-nos para nos espetar com seus tridentes em fogo, mas a chance de corrigir, de refazer, a oportunidade de nos perdoarmos dos males que fizemos, dos vícios que carregamos, dos equívocos, às vezes deliberados, às vezes intencionais, das maldades praticadas por gosto. E ainda assim, amados pelo teu coração, Senhor, não existe em nossa vida um tesouro maior do que você. Nenhum homem costuma nos dar com generosidade, com essa bondade, a nova oportunidade como você nos permite ter. Não apenas de nascer como doentes, como indigentes, como pedintes, para punidos sofrermos, mas nascer para sermos ajudados a aprender melhor. Obrigado por essa mensagem de esperança que representa o coração de Deus pulsando em você, para que nós possamos sentir os dois dentro de nós. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar,